Olá, alunos! Estamos aqui para a nossa sexta aula da disciplina de recrutamento e seleção. Sou o professor Ademir Bueno e hoje vamos falar da administração de gestão de pessoas de uma forma geral. Quais são os caminhos que você tem aí para tomar as suas decisões na gestão de pessoas de uma forma geral? Utilizar de forma deliberada o potencial humano da organização para ajudá-la a ganhar ou manter uma vantagem competitiva em relação aos demais concorrentes do mercado no qual está inserida. Essa é a sua missão, Essa é a sua maneira de contribuir para a empresa. Então, falar em gestão estratégica de pessoas é isso, é pegar, é ajudar, é trabalhar a questão das pessoas para somar as estratégias organizacionais. É trabalhar as pessoas para que elas contribuam para o alcance dos objetivos organizacionais. E essa é uma missão sua enquanto líder, enquanto gestor. E a gente tem diferentes visões da função de recursos humanos. Na época de administração de pessoal, da visão clássica, nós tínhamos só o cuidado com a documentação, Fazer a administração de pessoal era somente cuidar de documentos, de exames. A administração de recursos humanos vieram subsistemas, foi dividido em recrutamento, seleção, treinamento, remuneração, avaliação de desempenho. E na atualidade, a visão contemporânea é uma administração de pessoas e para as pessoas. Ou seja, a gestão ela tem que ser mais ampla, a gestão tem que ter uma visão mais aberta, a gestão tem que ter uma atuação mais contemporânea, de valorização da diversidade, de respeito ao indivíduo, de disponibilizar possibilidades de crescimento e desenvolvimento para os seus colaboradores. Então, as visões da gestão de pessoas mudaram no decorrer do tempo, com as transformações tecnológicas, com as transformações sociais, com as transformações possíveis aí que aconteceram e trouxeram consequências na forma de gestão. Os modelos de gestão têm ou estão ligados a alguns fatores. A estrutura da organização, lembra-se que se você estiver falando de uma pequena empresa, para uma média e para uma grande tem uma diferença, porque a sua estrutura organizacional é diferente, logo a sua gestão também vai ser diferente. Uma grande empresa terceiriza a maior parte dos seus cuidados com as pessoas. O treinamento é terceirizado, recrutamento e seleção, a administração de pessoal. Numa pequena empresa, tudo isso é feito às vezes dentro da própria empresa. A tecnologia também impacta, Uma empresa que trabalha com os níveis mais altos de tecnologia também tendem a ter políticas de gestão de pessoas mais conectadas com esse mundo mais moderno. A cultura organizacional, uma empresa mais tradicional, detentora de valores de mais conservatismo, de mais tradicional, no sentido de ter os valores mais arraigados e inflexíveis, tendem a ter uma gestão de pessoas também mais tradicional, mais arcaica, como nós poderíamos chamar. A organização do próprio trabalho também traz consequências para a gestão aí de pessoas. A gente estava falando dos fatores internos e agora vamos falar dos fatores externos que acabam influenciando o modelo de gestão de pessoas, acaba condicionando uma maneira de ser, uma forma de agir, uma maneira de fazer as coisas dentro da empresa. E aí o que se considera? A sociedade, de uma forma geral, na sociedade brasileira uma coisa, na sociedade americana é outra, na sociedade europeia, na sociedade chinesa, na sociedade argentina e assim por diante, Esses fatores externos contribuem, são decisivos para a escolha de uma política, de um meio ou de uma forma aí de fazer gestão. E o mercado de uma maneira geral, O mercado que você tem uma alta concorrência, o mercado que você sofre e sofreu as consequências da pandemia, isso vai ter
influências no modelo de gestão de pessoas a ser adotado. Se você tiver essa clareza, se você tiver esta visão de que a forma de gestão de pessoas acaba sofrendo as influências tanto da sociedade quanto do mercado, isso vai facilitar, isso vai encurtar a sua atuação, isso vai torná-la mais efetiva. E quais são os componentes, de um modelo de gestão de pessoas? Para começar, os princípios, se baseiam em quê? Quais são as bases? Que seriam orientações de valor e crenças básicas que determinam o modelo. Então, como eu disse, se tiver aquela empresa tradicional que ainda o dono é que manda em tudo, que faz a seleção, que define a remuneração, os valores ali são os tradicionais, os de valores conservadores. As políticas que vai estabelecer diretrizes de atuação e que buscam alcançar objetivos de médio e longo prazo, vai orientar a política de gestão de pessoas mais agressiva, mais moderna ou mais tradicional. E os processos, que são os cursos de ação previamente determinados, são instrumentalizados por uma ou mais ferramentas de gestão. Então esses são os componentes, os princípios, políticas e processos que vão definir, que vão estar na base da escolha do modelo de gestão a ser colocado pela sua empresa. No modelo do departamento pessoal, as pessoas são vistas como custos, transações processuais e trâmites burocráticos. Produtividade, eficiência e redução de custos é o foco desse modelo de departamento pessoal. Seja aquela empresa mais tradicional, mais convencional, não é? Já a empresa que tem uma área ou uma visão de administração de recursos humanos, há o planejamento da alocação das pessoas no trabalho, há uma comunicação com os empregados, se importam com os sentimentos dos funcionários, faz-se a gestão dos empregados, tem-se uma gestão de custos e benefícios de cada ação, de cada parte, há uma preocupação e uma gestão do desenvolvimento dos colaboradores, da sua atuação, da sua forma e assim por diante. Os processos de administração de recursos humanos começa lá com o processo de provisão, quando você está provendo pessoas para compor o quadro de colaboradores, o processo de manutenção, que é a manutenção desses colaboradores dentro da empresa, o processo de remuneração, os processos de desenvolvimento e o processo de aplicação daquelas pessoas nas suas funções. Aqui nós temos uma descrição, então, desses processos, O que está lá dentro do processo de provisão? O planejamento de gestão de pessoas e o recrutamento e seleção, que é o foco dessa aula. Os outros processos serão tratados por outras disciplinas, mas aí você tem como ver o que está dentro do processo de manutenção, o processo de monitoração, de desenvolvimento e de aplicação. O de provisão, que é o foco da disciplina de recrutamento e seleção, seria então o planejamento de RH, o planejamento do quadro de pessoal, o recrutamento dos talentos, a seleção, a integração, a movimentação, quais são as regras para movimentar, para demitir ou para promover, e o estudo do mercado de trabalho com vistas a conhecer que realidade nós estamos encarando. E isso, nós temos as bases para fazer então a previsão de pessoal, os planos organizacionais, fatores externos e a rotação de pessoal. Isso tudo considerado, os planos estratégicos de orçamentos, previsão de vendas e reorganizações internas, mais os fatores externos, o panorama econômico e os aspectos legais, mais os aspectos de rotação de pessoal, aposentadoria, pedidos de demissão ou promoções e transferências, vai levar que quantidade de gente você precisa para atuar na sua empresa, como você vai fazer isso, como você vai organizar os seus processos de recrutamento e seleção.
E falando então do caráter contingencial e situacional da área de gestão de pessoas, não existe um único modelo ou o melhor modelo de gestão ou administração de pessoas aplicável, né, a toda ou qualquer organização. Depende, né? Você tem que ver todas essas características que nós falamos e escolher aquele que for o mais adequado. E isso tudo, né, vai trazer, ou você tem que considerar, né, qual é o negócio da organização, qual é o contexto ambiental, qual é a capacidade financeira. Não adianta colocar um ponto lá que você vai colocar na sua gestão, na sua administração das pessoas, se você não vai ter condições de pagar depois. A estrutura organizacional, os processos internos, a tecnologia utilizada e a cultura organizacional de uma forma geral. Então, considerando todos esses aspectos, você vai decidir qual é o melhor modelo de administração de pessoas para a sua empresa.